Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico cinemática vetorial. E a nossa aula de hoje, lançamento horizontal. Vamos agora para a nossa aula. Vamos então iniciar o lançamento horizontal no vácuo, desprezando os efeitos do ar. Então, o lançamento horizontal é quando um corpo ele tem uma velocidade inicial apenas na horizontal. Ele vai estar sendo lançado de uma determinada altura h e atinge um alcance determinado, tá certo? Vamos aqui representar que, devido à ação da gravidade, a trajetória será parabólica. Professor, vamos ver aqui, pessoal, um exemplo. Nós temos aqui uma mesa, numa superfície aqui horizontal, nós temos um bloco, e ele será lançado com uma velocidade na horizontal. Quando ele for lançado, pessoal, a trajetória obtida é essa trajetória parabólica. Professor, mas por quê? Em virtude da ação da gravidade. Nós temos aqui a altura, que é a distância na vertical desse bloco, e nós temos o alcance, que é a distância na horizontal que ele atinge. Tá certo? Vamos agora para o próximo tópico. E o nosso segundo tópico, o princípio da independência dos movimentos. Vamos aplicá-los, pessoal, de forma que possamos compreender melhor o lançamento horizontal. Como? Dividindo em dois movimentos independentes, horizontal e vertical. Professor, o que diz o enunciado de Galileu? Que os movimentos são independentes, ou seja, não se interferem, e têm algo em comum. Eles ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então é importante destacarmos que no eixo Y e no eixo X, que vamos chamar horizontal e vertical, nós vamos ter que eles ocorrem no mesmo tempo, tá bom? Então vamos aqui observar no exemplo, então o mesmo bloco sendo lançado na horizontal, ele vai ter agora apenas no início a velocidade Vx, por isso o nome lançamento horizontal, tá bom? E nós vamos aqui fazer o referencial, eixo Y e eixo X. Mas a partir do momento que ele sai aqui da superfície, a velocidade será tangente à trajetória parabólica. E então vamos dividir essa velocidade em duas, uma Vy e outra Vx. Então, a partir de agora, nós vamos ter que a altura h, que é a distância na vertical, o alcance, que é a distância na horizontal, e aí está a resultante, que é tangente a essa trajetória parabólica. Agora, um detalhe importante que essa resultante nós vamos dividir em duas, uma Vx e outra Vy. Então, são movimentos independentes, vão ocorrer na horizontal e vertical e ocorrem ao mesmo tempo. Vamos aqui observar esse exemplo, que o avião que está vindo na horizontal, ele lança uma esfera. Observe que a velocidade está sendo representada na horizontal e na vertical. Então, são movimentos independentes e ocorrem ao mesmo tempo. Professor, sim. Observe que pela trajetória, aqui nós temos que as bolinhas aqui estão seguindo ao mesmo tempo, ó, tanto da horizontal como a que está caindo na vertical. Então, nós temos essa ideia de que ocorre simultaneamente. E o nosso terceiro tópico, vamos agora estudar o movimento apenas na direção horizontal. Professor, então, separadamente agora, primeiro o eixo X e logo após o eixo Y. Então, vamos aqui compreender que na direção X, horizontal, o movimento será retilíneo e uniforme, ou seja, m-ru. Mas por quê, professor? Porque não existe aceleração na direção horizontal. Pessoal, a aceleração da gravidade é apenas na vertical. Então, por isso que na direção X a velocidade será constante, em módulo, direção e sentido. Então, a velocidade que nós vamos ter corresponde à velocidade inicial do lançamento. Lembrando que no movimento horizontal, a velocidade será constante desde o início até o fim. Então, vamos aqui ver como calcular. Nós vamos utilizar a fórmula da velocidade constante do movimento uniforme e apenas fazer uma adaptação matemática. Vamos trocar a letra v pela velocidade Vx
E o ΔS, pessoal, vamos chamar de alcance e representar pela letra A, que é o espaço na horizontal. Olha, professor. Então, nós temos aqui a adaptação, Vx, que é constante, e a distância percorrida, que é o alcance na horizontal. Tá bom? Então, lembrando que, para nós calcularmos o alcance, a velocidade Vx, basta substituir na expressão do movimento uniforme. E uma observação importante é que esse tempo é o mesmo tempo para o eixo y, tá certo? Vamos agora para o movimento na direção vertical. Vamos agora para o quarto tópico, movimento na direção vertical, que diz que na direção y o movimento será retilíneo uniformemente variado, ou seja, mRuv, que significa dizer, professor, que a aceleração será constante, que é a da gravidade, e a velocidade será variável de forma proporcional. Então na direção vertical nós temos que ter esse cuidado. Então, inicialmente a velocidade é nula, então nós vamos ter um caso particular de queda livre. Professor. Pessoal, o lançamento horizontal ele é a associação de dois movimentos, o mRu na horizontal, o mRuv em queda livre na vertical. E quais são as equações da queda livre? Vamos aqui adaptar a primeira equação, a velocidade em função do tempo, e aí nós temos aqui que vamos apenas trocar de v para vy. Então, está aí a primeira equação para encontrar a velocidade final associada à gravidade vezes o tempo. E a segunda equação da altura, que é a distância na vertical, nós temos na direção y, em função do tempo. E aí nós temos que não tem adaptação a ser feita. É a mesma equação da queda livre. A nossa última é a equação de Torricelli. Então, quando não tem tempo fornecido na queda livre, lembrando que queda livre, a velocidade inicial é nula. Aqui estão as equações do movimento uniformemente variado apenas adaptada, trocando o A pelo G e tirando a velocidade inicial. E apenas adaptando, colocando Vy para a velocidade final ao quadrado. Então, aqui estão as três equações que podem ser utilizadas, tá certo? E vamos lembrar que esse tempo é o mesmo tempo que ocorre também na horizontal, no eixo X. Então, é muito comum você precisar encontrar o tempo ou na vertical para usar na horizontal, ou encontrar o tempo na horizontal para utilizar na vertical. São movimentos simultâneos, tanto o eixo X como o eixo Y. Vamos agora representar no exemplo. Então, nós temos agora o eixo Y representado e o eixo X. Vamos aqui destacar uma esfera que será lançada na horizontal. Então, ela tem apenas no início a velocidade Vx. Pessoal, assim que ela é lançada, observe um detalhe. O módulo do Vx permanece o mesmo tamanho, a mesma intensidade. Na horizontal, a velocidade Vx é constante. Só que a partir desse momento, vai surgir a velocidade Vy, em virtude da aceleração da gravidade. E aí, começa a aumentar a velocidade Vy. No início, essa velocidade era zero. Professor, o que nós temos que observar aqui? Se ela continuasse também apenas caindo na vertical, a distância continua na mesma altura aqui. Observe que elas estão na mesma altura. Por quê? Porque são movimentos simultâneos, ocorrem ao mesmo tempo e são independentes, não se interferem. Então, se nós soltássemos essa esfera na vertical e lançássemos também, ambas chegariam juntas simultâneas. Professor, observe que agora o Vx continua constante, com o mesmo módulo, a mesma intensidade, e o Vy começa a aumentar. A aceleração da gravidade está variando a velocidade de forma proporcional. Então, o módulo começa a aumentar. Observe que a distância continua a mesma. São movimentos simultâneos. No próximo ponto, Vx continua o mesmo valor, constante, e o Vy aumenta mais ainda o módulo. E observe que a distância continua igual.
Professor. E por fim, ao chegar no solo, o Vx continua constante, o Vy aumentou mais ainda e observe que chegou simultaneamente caso tivesse soltado apenas na vertical. Tá bom, pessoal? Então observe que o que é o lançamento horizontal. O Vx ele é constante desde o início até o final. O Vy é inicialmente zero e começa a aumentar até o fim, em módulo, e a sua direção permanece na vertical com sentido para baixo. E se nós tivéssemos lançado um objeto na vertical e um objeto na horizontal, chegariam simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, na vertical nós temos o caso de move, Vy ele é variável, com aceleração constante, e na horizontal nós temos um caso de movimento uniforme. O Vx ele é constante em módulo, direção e sentido. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha compreendido com este exemplo o que é o lançamento horizontal. Vamos para o próximo exemplo. Então, nós temos agora o próximo exemplo representando o que está acontecendo na Vx e na Vy. Observe que a velocidade Vx é 100 metros por segundo, desde o início até o final. Ah, professor. E o Vy começa com zero e vai até 120 metros por segundo nesse caso. O tempo total foi de 12 segundos. Esse tempo tanto faz para o tempo Vx como o Vy, são iguais. É o que há em comum entre eles, é apenas o tempo. E está aí a representação do vetor. Observe que o Vx permanece sempre do mesmo tamanho e o Vy aumenta ao passar do tempo. O módulo aumenta de forma proporcional. Observe que a velocidade está indo de 10 em 10 aqui nesse caso. Então está aí o lançamento horizontal, representando os movimentos independentes Vx e Vy. Vamos agora para o quinto tópico, velocidade resultante, representado pela letra Vr, que nada mais é do que a soma vetorial. Então, nós temos aqui a representação do bloco, o Vx na horizontal, Vy, e pela regra do paralelogramo, fechando, estão unindo origem com origem, nós temos que a resultante está aqui na diagonal. Então, vamos representar de forma vetorial que a velocidade resultante é a soma vetorial da Vx com a Vy. Professor, e o módulo é o caso do Teorema de Pitágoras, o caso particular 90 graus. Tá bom? Então, caso seja pedido a velocidade resultante, nós utilizamos a direção sentido pela regra do paralelogramo e o módulo pelo caso particular 90 graus, Teorema de Pitágoras. Vamos então agora para a primeira questão como exemplo. Questão da FUVEST. Duas bolinhas idênticas A e B partem ao mesmo tempo de uma certa altura h acima do solo, sendo A é solta em queda livre e B lançada com a velocidade v0 horizontal. Despreze os efeitos do A, qual das afirmações é correta? Então, nós temos aqui o caso que nós temos duas esferas que vão sair de forma diferente. Então, nós temos aqui a esfera A e a esfera B. Pessoal, elas estão na mesma altura, porém a diferença é que uma vai cair em queda livre e a outra será lançada de forma de lançamento horizontal. Professor, então ele quer saber, pessoal, qual das duas aqui vão chegar primeiro, se vão chegar juntas. Lembrando que o primeiro caso está caindo em queda livre e o segundo caso está caindo em lançamento horizontal. Mas vamos lembrar aqui, pessoal, que no lançamento horizontal é um movimento simultâneo da queda livre com MRU. Ah, então, pessoal, as duas esferas vão chegar simultaneamente ao solo. Ah, professor, exatamente. Então, o tempo que a esfera A vai realizar será igual ao tempo que a esfera B vai também realizar para chegar ao solo, certo? Então, as duas chegam ao solo
simultaneamente. Vamos ver as outras alternativas. A chega primeiro ao solo. Não. A letra C. A chega logo depois de B. Também não. E vamos ver a letra D. A ou B chega primeiro. Depende da velocidade inicial. Pessoal, no lançamento horizontal, o tempo de queda não depende da velocidade inicial. Muito cuidado com isso. Agora, letra E. A ou B chega primeiro, dependendo da altura. Pessoal, eles foram lançados com a mesma altura. Então, independente se a altura é maior ou menor, saindo da mesma altura, o A e B chegam simultaneamente. Então, está aqui a questão exemplo da FUVEST. A alternativa certa, letra A. Só um detalhe que no lançamento horizontal, o tempo de queda não depende da velocidade inicial. Você pode colocar ou mais velocidade ou menos velocidade, que o tempo de queda só depende da altura. Tá bom, pessoal? Então está aí um detalhe importante. Quanto mais alto, maior o tempo de queda. Quanto mais baixo, menor o tempo de queda. Vamos para o último exemplo. Vamos então para o próximo exemplo, questão da AFA. Um avião sobrevoando em linha reta uma planície com velocidade 720 km por hora e a uma altura de 2.000 metros. Deixa cair um objeto. Pessoal, então está um caso de lançamento horizontal. Está em linha reta e caiu um objeto do avião. Como o avião já estava em movimento, então o objeto está sendo lançado com a mesma velocidade do avião, 720 km por hora. Tá bom? Desprezando a resistência do ar, que é o caso do vácuo, a que distância? Então, se ele já forneceu a distância da altura, só pode ser o alcance em metros do ponto diretamente abaixo do avião. No momento da queda, o objeto atingirá o solo, então ele pede o alcance nesse caso. Vamos então para a resolução. Então temos aqui, pessoal, a representação do que foi fornecido na questão. A velocidade do avião é 720 km por hora, será a mesma do pacote. Então, Vx em módulo 720, altura 2.000 metros, e ele pede o alcance. Aqui está a representação do que está no enunciado. O avião está em linha reta e ele deixa cair o pacote. Então, aqui está a altura, que é 2.000 metros. Aqui o alcance, essa distância na horizontal. Lembrando que a velocidade do avião é 720 km por hora. Também a do pacote será a mesma. Nós temos que separar quais expressões nós temos na horizontal, que é no eixo x, e na vertical. Então, na horizontal, nós temos que, para encontrar a velocidade, Vx é o alcance dividido pelo tempo. Nós sabemos que na horizontal é um caso de MRU. Então, vamos isolar o alcance. Então, o alcance será o Vx vezes o tempo de queda do pacote. Pessoal, a única informação que está faltando para nós encontrarmos é o tempo. Observe que nós temos o Vx e falta apenas o tempo para multiplicar. Então, o que vai acontecer? Nós vamos precisar encontrar o tempo nas equações do eixo y. E aí depois substitui para encontrar o alcance. Vamos então para o eixo y, que é o caso de queda livre. Vamos aqui representar as três equações. A primeira, Vy, g vezes t. Então, aqui não temos o Vy fornecido, então não vamos utilizar ela. A segunda é da altura, h, g, t ao quadrado sobre 2. Observe que a segunda nós podemos encontrar o tempo. Nós temos a altura e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado quando não é fornecido. Então, na segunda, nós vamos encontrar o tempo para substituir no alcance. A terceira equação seria a de Torricelli, Vy ao quadrado 2gh. Observe que também não tem o tempo, e nós queremos o tempo, não vamos poder utilizar
a equação 1 e a equação 3. Então, pessoal, vamos substituir primeiramente na equação do eixo y. Então, nós temos que a altura é gt ao quadrado sobre 2. Então, vamos substituir o valor da altura, que será 2.000, professor, igual a gravidade, que é 10, quando não é fornecida, t ao quadrado sobre 2. Nós podemos simplificar aqui o zero com zero. 2 vezes 200, nós vamos ter 400. Então, t ao quadrado é igual a 400. A raiz de 400 será tempo 20 segundos. Professor, então esse tempo do eixo y é o mesmo tempo que ocorre também no eixo x. Os movimentos são simultâneos. Então, para nós encontrarmos o alcance, basta substituirmos o valor de Vx com o tempo. Só tem um detalhe importante. O tempo está em segundo e a velocidade em quilômetro por hora. Nós podemos dividir aqui para transformar para metros por segundo. Pessoal, 72 dividido para 3,6 dá 20. Como tem mais um zero, então nós temos aqui 200 metros por segundo. Então, tem que ter um cuidado aqui nessa transformação. Ele pede o alcance em metro, e aqui está em quilômetro. Então, vamos aqui substituir 200 vezes 20. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, e acrescentar 3 zeros. Então, o alcance 4.000 metros. Que é, pessoal, a alternativa letra D. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.